Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica de hoje. Espero que você esteja bem, toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Aumentar em nós a fé que nos deste, para que nenhuma tentação possa extinguir o fogo do amor que a vossa graça acendeu em nossos corações. Amém. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Palavras da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. Vamos então fazer uma reflexão em torno desse comentário, em torno desse evangelho, e que é do quarto domingo após a Páscoa, que é extremamente interessante. Jesus se compara com o bom pastor e chama a nós todos de ovelhas. Para a gente refletir em torno desse assunto, eu queria lembrar para vocês um episódio que provavelmente já aconteceu, se não com todo mundo, mas com muita gente, e que também a gente já deve ter visto em algum filme, em algum lugar por aí. Quem tem um animal de estimação já pode perceber que quando a gente se ausenta, fica fora de casa um tempo, nem que sejam algumas horas. Quando a gente volta para casa e encontra esse animal, a alegria dele é impressionante. E eu já percebi também muitas vezes assim, quando o animal não é meu, mas é de alguma pessoa e essa pessoa está fora. Quando a pessoa está chegando, o animal já percebe que a pessoa está chegando. Porque o animal sente, o animal está em sintonia com o seu dono. É uma coisa que acontece assim de forma muito natural. E veja que interessante, esse evangelho, essa narrativa que Jesus faz, se comparando com o bom pastor, ele diz: o pastor conhece a sua ovelha, e a sua ovelha conhece a sua voz, conhece o seu cheiro, conhece o seu jeito. Há uma sintonia entre o pastor e a ovelha. Da mesma forma como há uma sintonia com a pessoa que tem um animal de estimação, a sintonia e o animal. Por outro lado, eu queria chamar a atenção da seguinte forma. Nós, como ovelhas,
ou como cristãos, devemos perceber como é que nós preenchemos a nossa vida. Eu quero lembrar aqui um pensamento de Heráclito, um filósofo grego, lá do século sétimo, oitavo, ou até um pouquinho antes de Cristo, que ele dizia o seguinte: dentro de cada um de nós existe a divindade, e essa divindade está presente em todas as pessoas. Quando a gente está em sintonia com essa divindade, a nossa vida tem sentido. É esse o pensamento que deve acompanhar a gente nessa reflexão de hoje. Quando a gente está em sintonia com o Cristo, a nossa vida tem sentido. Nossa vida de cristãos, a nossa vida de pessoa. Há muitas pessoas por aí afora, nesse nosso mundo, nessa nossa sociedade, que possui um único pensamento, o pensamento da televisão. A reflexão da televisão, da propaganda, da moda. Por quê? Porque está envolvida, essa pessoa está envolvida nesse pensamento. Tem gente que passa a vida toda só seguindo as instruções que recebe na televisão, nas propagandas, ou no meio social, e está compenetrada nesse pensamento e segue isso o tempo todo. E a gente não percebe como isso influencia profundamente a nossa vida. Quem fica só na frente da televisão ouvindo esse monte de anúncios, ouvindo esse monte de notícias tendenciosas, acaba pensando e agindo da mesma forma que a televisão está querendo. E aí, qual que é a sintonia que essa pessoa tem? A sintonia da televisão, a sintonia da propaganda, a sintonia da moda. O pensamento gira tudo em torno daquilo, a maneira de ser gira em torno daquilo, as roupas giram em torno daquilo, o cabelinho, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir. Vejam vocês, completamente distinto do pensamento falado por Heráclito. Quando a gente está em sintonia com a gente mesmo, a gente está em sintonia com o ser criador. Se a gente for refletir em torno desse pensamento de Jesus, ou essa parábola que Jesus expõe para a gente, se a gente estiver em sintonia com Cristo, nossa vida será diferente do que essa vida que propõe a televisão, que propõe a moda, que propõe a propaganda. Porque existe um interesse por trás disso tudo, da televisão, da moda, da propaganda. Se nós queremos ter um pensamento de ovelhas, de cristão verdadeiro, qual que é a sintonia que a gente deve ter? Onde que a gente tem que colocar o nosso pensamento, a nossa preocupação? É esse ou é essa a reflexão que nós precisamos fazer em torno disso que nós estamos vendo nessa leitura desse evangelho. Porque se a gente não tomar cuidado, nós acabamos seguindo pensamentos que a gente nem está percebendo para onde está nos levando. A gente acaba sendo, como dizia o Carlos Drummond de Andrade, naquele poema, Eu, Etiqueta, a gente acaba sendo conduzido,
como uma etiqueta que vai fazendo propaganda de tudo quanto é marca que tem por aí afora. Mas a gente não faz propaganda da marca que dá sentido à nossa existência, que é viver a nossa essência particular. Aquilo que eu sou. E eu sou o quê? Um cristão. Uma pessoa humana consciente da minha vida. Uma pessoa consciente do meu eu. E isso é que dá sentido para a minha existência. Isso que dá sentido para a existência da pessoa. Se eu estiver em sintonia com o meu pastor, a minha vida terá um sentido. Se eu quebrar essa sintonia e seguir o pensamento ou a sintonia da televisão, da propaganda, eu estarei em sintonia com a televisão e com a propaganda, fazendo o que eles querem. É essa a reflexão que a gente precisa fazer diante dessa passagem do Evangelho. Então, para a gente refletir um pouquinho. O que tem direcionado a minha vida? Quanto tenho buscado, de fato, seguir a voz de Deus? Qual a sintonia que eu tenho verdadeiramente na minha vida? Com Cristo, o bom pastor, ou com a televisão, a propaganda, a moda? Pense um pouquinho. Diante dessa reflexão do Evangelho de hoje, tantas vozes que nós temos no mundo e refletindo que aquela que é a voz do bom pastor é a que nós devemos procurar cada dia, te convido a ouvir essa música que fala de quando nós nos dispersamos e de quando nós nos perdemos muitas vezes, mas o quanto é importante nós reconhecermos e nos encontrarmos, reconhecer que é Ele que nos dá a verdadeira, né, vida, a fonte de vida eterna, é Ele e a Ele que nós devemos buscar, ouvir e seguir. Teu olhar me trouxe à terra aqui. Já faz tanto tempo que eu me despedi. Quis outro caminho pro meu coração. Eu quis voar. Quero lhe contar por onde andei. O que sobrou de mim quando eu duvidei. A primeira vez que você me olhou. No teu calar entendi, eu vim pra recomeçar. Tenho tanto pra andar, e eu só preciso ouvir tua voz. Eu não quero mais me esconder de mim mesmo e nem de você. Ainda há tanta vida por viver. Você me faz capaz quando já não posso mais. Você me faz voar quando não posso nem andar. Teu amor me faz seguir quando nem sei por onde ir. Quando penso que estou só, ouço seus passos por aqui. Que esse evangelho de hoje, essa reflexão, essa música possam nos lembrar de que Ele é aquele que veio justamente para nos salvar, para nos resgatar e lembrar que nós estamos aqui para buscar, sim, não só termos vida em abundância e também buscar levar cada vez mais pessoas a isso. Então, que nós possamos cada vez mais buscar essa voz do bom pastor, e mesmo que às vezes seja difícil, ter aquela tranquilidade de que pode ser apenas um momento de silêncio, de aprendizado, mas Ele está sempre nos acompanhando sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Pai, rico em bondade e misericórdia, dai-nos a profunda convicção de estarmos vivendo sob o cuidado do único e verdadeiro pastor que sois vós, mesmo dentro do único e grande rebanho humano, para que trabalhemos na busca da unidade do diálogo fraterno de todas as religiões. Nós nos pedimos, inspirados por Jesus, nosso irmão e modelo. Amém. Peçamos então a bênção de Deus para todos nós nesse momento de sofrimento da humanidade, da pandemia, que Deus nos dê força, nos oriente, nos acompanhe e que Ele nos abençoe, abençoe todos os nossos parentes, amigos, familiares. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco, mais esta reflexão, e te peço aquele auxílio para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Então, clica no botão gostei aí, no compartilhar, para mandar para amigos ou para parentes, e te desejo, então, uma ótima semana para você e para toda a sua família. Um grande abraço e até a próxima. Fique com Deus.